Olá, somos o grupo 2 do polo da UFG em Alexânia, formados por Elcimeire, que sou eu, Sheila, Ednete, Elaine, Eucilene, Eunivaldo, Maria Divina e Maíra. Nesse seminário, nós vamos apresentar a tese desenvolvida no mestrado profissional em políticas públicas do INSPER, intitulada O impacto do uso da linguagem polarizada sobre o apoio a temas de interesse público, de Ícaro Canissali e Gustavo Tavares. Bons estudos! Este estudo investiga como a linguagem ideológica usada em discursos políticos pode influenciar o apoio ou a rejeição da população a propostas de interesse coletivo. O tema é relevante, em especial no Brasil, onde o discurso político são frequentemente marcados por polarizações, como a ideia de nós contra eles, o que dificulta o diálogo e o consenso. A pesquisa mostra que o problema muitas vezes não está na proposta, mas na forma como ela é comunicada, com termos associados a grupos políticos. A apresentação foi dividida em 8 partes, cada integrante responsável por uma etapa, dos objetivos às recomendações. Convidamos vocês a refletirem sobre como a linguagem polarizada afeta a democracia e o interesse público. A seguir, vamos apresentar os objetivos e a justificativa do estudo. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais em alta, que é o uso da linguagem polarizada e seus efeitos sobre a governabilidade de um país. Uma mesma proposta foi redigida, uma com a linguagem mais polarizada e outra com a linguagem mais neutra. Constatou-se que o grupo tende a aceitar a proposta se estiver de acordo com a linguagem que ele acredita certa, de acordo com a ideologia política dele, e não o conteúdo da proposta em si. O contraponto é o contrário. Ele pode até rejeitar essa proposta se não tiver com a linguagem com a qual ele está de acordo, apesar dessa proposta ser razoavelmente confiável, razoavelmente aceita por toda a sociedade. Ou seja, mais importante não é o que se diz, mais importante é como se diz. Olá! O artigo segue um ciclo composto por etapas: formulação de agenda, implementação e avaliação. Segundo autores como Hamlet e Hamscher, 1995, a etapa de formação de agenda é fundamental, pois consiste na mobilização de interesses sobre determinados temas, o que requer um grau de consenso político. No entanto, conforme afirmam Carruthers e O'Donnell, 2019, o cenário de polarização política tem dificultado esse processo tanto no Brasil quanto em democracias consolidadas. Para isso, os autores recorrem à matriz comunicacional de McCarroll, composta por 5 elementos: fonte, conteúdo, meio, receptor e objetivo. O estudo trata como a teoria de identidade social explica como esses indivíduos tendem a se agrupar socialmente, criando uma lógica do nós contra eles. Os autores exploram a teoria da autocategorização e um modelo de probabilidade de elaboração, destacando que em cenários polarizados, o público tende a rejeitar argumentos racionais e adotam posturas defensivas, guiadas por percepções de identidade. Por exemplo, o uso de expressões como companheiro de luta ou família brasileira pode funcionar como gatilhos de identidade política, tornando a resposta do público mais emocional do que racional. O estudo destaca ainda o impacto negativo da linguagem polarizada entre receptores políticos desalinhados com a fonte. Dessa forma, a polarização política não apenas dificulta a formulação de uma agenda pública comum, mas também distorce a recepção das mensagens políticas, tornando o debate mais afetivo e identitário do que racional e deliberativo. O impacto da linguagem polarizada na comunicação da política pública do Brasil. A polarização é quando a sociedade se divide em 2 ou mais grupos políticos. Há 3 formas de polarização: afetiva, ideológica e partidária. A efetiva é quando quando há rejeição a grupos políticos, não só pelas suas ideias, mas pelas pessoas em si. Polarização ideológica é quando o grupo pensa tão diferente que fica difícil chegar a acordos. Polarização partidária é quando os partidos se fecham e se tornam leais a si, mas não ao país. Isso trava reformas importantes. E não apenas a minoria é afetada com isso, mas toda a população que depende da assistência social.
A polarização cresceu muito depois de 2014, com a Lava Jato e impeachment da Dilma e as eleições de 2018 e 2022, dividindo ainda mais o país. Precisamos de diálogo e união para construir políticas que funcionem para Dando todos. continuidade em relação à metodologia da pesquisa. Neste estudo, os autores investigaram como a linguagem polarizada influencia a opinião das pessoas sobre temas políticos. Para tanto, a pesquisa foi dividida em 2 etapas. Uma survey com 80 pessoas para identificar os temas associados à direita ou à esquerda, e a segunda etapa foi um experimento online com 293 pessoas, nos quais cada pessoa recebeu uma mensagem escrita por um político fictício. Essa mensagem poderia ser de um político de direita ou de esquerda, com ou sem o uso da linguagem polarizada. Os participantes, após lerem a mensagem, eles respondiam o quanto concordavam com a proposta apresentada. A proposta era uma PEC real de mudança na Constituição. Os resultados mostraram que o uso da linguagem polarizada tende a reduzir o apoio à proposta, principalmente quando a proposta é de um grupo ideológico diferente de quem lê a mensagem. Adiante, verificaremos como foi esse processo de investigação. O impacto da linguagem polarizada, hipóteses e variáveis. Este estudo investigou o impacto da linguagem polarizada na comunicação de políticas públicas, formulando 3 hipóteses principais, testando-as por meio de uma metodologia específica. A hipótese 1, a linguagem polarizada reduz apoio em caso de desalinhamento. Em um cenário polarizado, o uso de termos polarizados em uma mensagem comunicada ao emissor politicamente desalinhado com o receptor da mensagem. Verificou-se que houve um menor impacto nessa mensagem, devido ao desalinhamento com o receptor. A segunda hipótese, em caso de alinhamento, o efeito é neutro ou pouco significativo. Em um eventual efeito positivo do uso de termos polarizados, quando o emissor é alinhado com o receptor da mensagem, terá magnitude não significante ou menor que o efeito negativo, quando o emissor é desalinhado. E a terceira hipótese, a intensidade de identificação política aumentaria o impacto negativo. Essa hipótese não foi confirmada. Os resultados do teste de interação não foram estatisticamente significantes, o que significa que esta hipótese não foi confirmada pelos dados. Isso sugere que, para o cenário estudado, os efeitos negativos dos termos polarizados são próximos, tanto para participantes quanto para os menos identificados com seus espectros políticos. Então, foi verificado as variáveis atitude frente à PEC, o espectro político do receptor e o uso de termos polarizados. O estudo de Canizali e Tavares, feito em 2024, analisou como a linguagem polarizada afeta a comunicação política, principalmente quando quem ouve concorda ou não com quem fala. A primeira hipótese foi confirmada. Quando uma pessoa ouve uma mensagem política com uma linguagem polarizada e ela não concorda politicamente com quem está falando, a reação dela tende a ser negativa, ou seja, essa forma de comunicação acaba afastando em vez de aproximar. Já a segunda hipótese foi confirmada parcialmente. Mesmo quando a pessoa já está alinhada politicamente com o emissor da mensagem, a linguagem polarizada não melhora muito a opinião ou o apoio dela. Isso mostra que essa forma de linguagem tem pouco efeito positivo até para quem já concorda. A terceira hipótese, que dizia que a intensidade da identidade política da pessoa poderia mudar esses efeitos, não foi confirmada. Isso significa que, mesmo que alguém seja muito ligado ao seu grupo político, a linguagem polarizada não altera o impacto da mensagem. No fim, o estudo mostra que esse tipo de linguagem, em vez de ajudar no diálogo, afasta as pessoas, gera rejeição e dificulta o debate, além de não fortalecer alianças e prejudicar o entendimento sobre temas importantes. Bem, durante o estudo ficou claro que a forma como comunicamos propostas políticas pode aproximar ou afastar as pessoas que queremos engajar. O uso de termos polarizados, mesmo que sutis, aciona identidades sociais e reforça divisões entre grupos. Isso pode acontecer de forma inconsciente e acaba favorecendo o nosso grupo, rejeitando o outro e diminuindo a credibilidade de quem está falando, do emitente,
E quando isso acontece, o diálogo se perde e o apoio à proposta inicialmente dada enfraquece. Os resultados mostram que, em ambientes politicamente diversos, essa linguagem mais marcada tende a gerar resistência entre quem discorda, e mesmo entre quem concorda, não traz benefícios consistentes. Ou seja, pode atrapalhar o avanço de políticas públicas que dependem do consenso. O estudo também destaca que comunicar bem não é só sobre escolher o conteúdo certo, mas pensar em como dizer esse conteúdo. A forma da mensagem, o tom, as palavras usadas, tudo isso impacta a forma como ela é recebida. Por isso, em termos de polarização, comunicar bem é mais do que dominar a retórica. É saber construir pontes, falar com clareza, com consistência e de um jeito que todos possam escutar. Porque na política, mais do que convencer, é preciso unir e transformar.